Olá, sexto ano, muito bom dia. Hoje nós vamos dar início a uma aula de história sobre a chegada dos primeiros habitantes à América. Só para situar vocês, nós estamos estudando o capítulo 3, que é o capítulo de origens da humanidade. Neste capítulo, nós estamos estudando como surgiu o homem. Nós já vimos que o homem surgiu na África através de um processo de evolução, tá? Que ele surgiu ali dos primatas, e a partir dos primatas surgiram várias espécies, e a partir dessas espécies vai surgir o Homo sapiens, tá? Que é a nossa espécie. Então nós somos animais racionais, ok? E já que nós já entendemos que nós viemos de um processo evolutivo que começou lá na África, nós já podemos entender como que essas pessoas que surgiram lá na África vão chegar na América, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, e o que eu vou falar começa aqui nessa página, ó, na 309, é que existem diversas teorias sobre como os primeiros habitantes chegaram à América, tá? Vários pesquisadores têm evidências de que povos teriam chegado de diversas maneiras. Há um tempo atrás, como diz aqui no terceiro parágrafo, a hipótese mais aceita pela maioria dos pesquisadores dizia que os primeiros habitantes teriam chegado da Ásia para a América, atravessando da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, que era uma ponte que existia entre esses dois continentes antigamente. Hoje essa ponte não existe mais, mas antigamente ela existiu e fez com que as pessoas passassem da Ásia para a América, tá? Hoje em dia, existem outras teorias. Por exemplo, existem teorias que afirmam que as pessoas teriam vindo da África, navegando pelo Oceano Atlântico, vindo em embarcações, vindo em balsas, empurrados pelo vento, empurrados por correntes marítimas, e teriam chegado até a América, tá? Isso se explica por quê? Porque foram encontrados fósseis que têm traços tanto asiáticos quanto africanos. Então, isso explica a diversidade de fósseis que foi encontrado, explica que os primeiros habitantes da América teriam vindo de diversas partes do mundo, principalmente da Ásia e principalmente da África, ok? Essa hipótese que eu falei para vocês do Estreito de Bering atravessando da Ásia para a América indica que as primeiras pessoas teriam chegado aqui cerca de 11, 12 mil anos atrás, tá? Mas as outras teorias indicam mais tempo, indicam pelo menos 15 mil anos atrás, algumas teorias falam de 50 mil anos atrás. Nós vamos ver aqui na outra página a teoria de dois pesquisadores, teoria do Walter Neves e a teoria da Nied Guidon, tá? Ou Gaidon, mas eu falo Nied Guidon. Então, são dois pesquisadores que vocês precisam saber, Walter Neves e Nied Guidon. Qual a teoria do Walter Neves? O Walter Neves, ele encontrou a Luzia, que é justamente aquela mulher que é falada naquela reportagem do Fantástico que eu passei para vocês. A Luzia, ela é a ossada humana mais antiga encontrada no nosso território, tá? Então, segundo a pesquisa que ele fez, segundo o teste de carbono 14, que é um teste que mede a idade do fóssil, a Luzia tem cerca de 12 mil anos, tá? E o fato dele ter encontrado ela e o fato dela ter 12 mil anos confirma que os primeiros habitantes chegaram aqui há pelo menos 12 mil anos. Mas é claro que se outro fóssil humano for encontrado e esse fóssil for mais antigo que a Luzia, for, sei lá, 20 mil anos, o Walter Neves vai aceitar que a teoria dele não estava errada, mas que ela foi ultrapassada por outra pesquisa, né? Então, a história ela vai mudando. Vocês já sabem que a história vai mudando conforme vão surgindo novas fontes. Até hoje, a teoria do Walter Neves se confirma porque a Luzia ela é o fóssil mais antigo encontrado. Mas se for encontrado outro fóssil, que tenha 20 mil anos, nós vamos passar a dizer que os primeiros habitantes chegaram aqui há 20 mil anos, tá? Qual é a parte interessante do fóssil da Luzia? É que a Luzia ela tem feições de origem australiana e africana, tá? Então, isso contraria aquela teoria de que eu falei para vocês que as pessoas teriam vindo da Ásia para a América. Contraria não, né? Apenas se soma a ela. Indica que as pessoas não vieram apenas da Ásia, mas que vieram de outros locais também, já que a Luzia tem feições africanas.
Outra pesquisadora é a Nied Guidon. A Nied Guidon, ela defende que a povoação, o povoamento do Brasil é mais antigo que esses 12 mil anos que a Luzia tem. Por quê? Porque em cavernas, em um parque nacional, lá no Piauí, ela encontrou várias pedras, tá? Várias pedras junto com carvão que indicam que cerca de 50 mil anos atrás existiam pessoas vivendo no Brasil. Apesar dela não ter encontrado nenhuma ossada, as ferramentas que ela encontrou indicam que aquelas ferramentas de pedra foram feitas por humanos. Tá? Muitos cientistas não aceitam a teoria da Nied, porém, na reportagem vocês viram que o próprio Walter Neves foi lá conhecer as ferramentas, viu de perto e ele saiu de lá 99% certo de que aquelas ferramentas foram de fato feitas por humanos, certo? Então, é algo que precisa ser realmente estudado e precisa ser melhor aceito por outros pesquisadores, tá? Então, só para a gente voltar aqui um pouquinho, nessa página nós vimos que existem várias teorias sobre a chegada dos primeiros habitantes e que a mais antiga diz que eles vieram da Ásia, mas que hoje em dia existem outras teorias que dizem que eles vieram de outros lugares. Aqui na próxima página nós vimos dois pesquisadores importantes, que são o Walter Neves e a Nied Guidon, e o Walter Neves diz que a chegada teria ocorrido cerca de 12 mil anos atrás, porque ele encontrou um fóssil que indica isso, e a Nied Guidon diz que essa chegada dos primeiros habitantes teria sido cerca de 50 mil anos atrás ou mais, porque ela encontrou ferramentas que foram moldadas por humanos que têm essa idade, tá? Aqui nessa página nós temos as hipóteses que eu falei para vocês, que são várias, de como as pessoas teriam chegado à América. Então, aqui no livro de vocês tem 4 hipóteses, e só essas 4 que a gente precisa aprender, tá? Existem outras, mas essas são as mais importantes. Então, cada seta daqui no mapa, ó, indica uma hipótese, certo? Cada seta indica uma hipótese, são 4 hipóteses. A primeira é da Rota de Bering, que é a mais antiga, que é a que eu falei para vocês, que vem da Ásia para a América do Norte, é indicada pela seta azul, ó. Eles saem daqui da Ásia, passam pelo Estreito de Bering e povoam a América. A segunda hipótese é a Rota Transpacífica, tá? A Rota Transpacífica, ela é indicada pela seta verde, tá? Como vocês podem ver, ó, a Rota Transpacífica diz que as populações teriam saído da Ásia para a América, só que não pelo Estreito de Bering, e sim pelo oceano mesmo. Então, a Rota Transpacífica e a Rota de Bering, elas são parecidas, porque ambas são da Ásia para a América, porém, uma é pelo Estreito de Bering e a outra pelo oceano. A migração atlântica é fácil de aprender, por quê? No próprio nome tem migração atlântica, então tem a ver com o Oceano Atlântico. Essa hipótese diz que as pessoas teriam saído da Europa para a América pelo Oceano Atlântico. Então, essa hipótese é indicada pela seta laranjada, ó. Ela vem daqui de cima, ó. As pessoas saem da Europa para chegar até a América atravessando o Oceano Atlântico. E a rota costeira, hipótese da rota costeira, diz que os primeiros habitantes chegaram à América navegando da Ásia para a América, só que navegando pela costa do continente. Então, por exemplo, eles saíram da Ásia, atravessaram o Oceano Pacífico e foram navegando pela costa da América, tá? O que é navegar pela costa? É navegar beirando, como a gente chama, ó. É indicado pela seta vermelha. Ok, pessoal? Então, são essas 4 rotas sobre o povoamento da América que vocês precisam aprender, certo? Então, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.